Vamos agora aqui passar para suspensão. Na verdade, a geometria da suspensão, onde a gente vai estar falando de cambagem e do toy. Toy dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e traseira. Cambagem dianteira e traseira é o que a maioria das pessoas conhecem já, porque nos carros nossos de passeio a gente já tem esse ajuste que às vezes quando a gente vai fazer lá o alinhamento do carro, coloca um pneu novo, vai fazer o alinhamento, aí o cara vai fazer o alinhamento, o cara chega em você, ó, vai ter que ajustar a cambagem, que sua cambagem está fora. Então é o que? Abertura das rodas para fora ou para dentro, a cambagem, né? Então aqui a gente tem no Fórmula 1, como o Fórmula 1 trabalha muito com as rodas bem inclinadas para fora, você pode ver que não existe nem valor positivo para a cambagem, né? Seja no mínimo ou no máximo, a gente só tem valor negativo, que já é uma característica específica para carros de Fórmula mesmo. Aí eu vou pedir para o Borjão explicar um pouco melhor sobre o toy, Borjão. Tenho pouquíssimo conhecimento sobre o toy. Ao final da sessão, precisamos Vamos lá, só complementando a cambagem. Normalmente a cambagem, pessoal, quando é que você vai mexer nela? Vamos botar assim. Normalmente o pessoal que gosta de pegar setup de TT vai perceber que normalmente, para a maioria das pistas, a cambagem é tudo para a direita. E algumas pistas você vê alguém regulando a cambagem mais para o centro, trazendo ela para mais negativo. Quando é que você faz essa mudança e quando é que você não faz essa mudança? Vamos lá. Quando você está tudo para a direita, imagina aqui que é o tudo para a direita. A cambagem dianteira em menos 2,5 e a cambagem traseira em menos 1. O que é isso? Você está colocando a regulagem, vamos lá, com o menor ângulo possível. O que isso vai te trazer de benefício? O desgaste do pneu. Em pistas planas, onde todos os meus pontos de freada, os meus pontos de reaceleração, eu não tenho subidas e descidas, normalmente eu vou trazer tudo isso para a direita. Por quê? Porque eu não vou ter esforço nas rodas, porque a minha pista ela é plana. Exemplos de pistas que são assim, a pista do México é uma pista que é assim. Rússia. Nós temos a pista Rússia, é totalmente assim. França. Vamos pegar outras pistas. Agora de cabeça não me vem nenhum, mas França. Hungria, por exemplo, Hungria tem uma curva, tem duas curvas ali que vai te prejudicar um pouquinho. Mas vamos lá, pensando em Rússia e México, são pistas que são totalmente planas. Todos os pontos de freada, elas não estão nem em subida e nem em descida. E mesma coisa a reaceleração. Ou seja, o apoio nesses pontos vai ser sempre igual. Ou seja, eu posso deixar minha cambagem o menos negativo possível. Para quê? Para economizar pneu. Quando eu começo a aumentar esse ângulo, ou seja, eu vou estar fazendo um esforço lateral muito grande, né, tanto na minha roda dianteira quanto na traseira, para fazer a curva, porque eu estou colocando mais ângulo, ou seja, quando eu frear e quando eu tracionar ele em curva, ele vai querer o quê? Ele vai querer apoiar mais a roda e com isso eu vou ter um desgaste maior, principalmente em retomada de velocidade. Ou seja, por exemplo, vamos pegar umas pistas, por exemplo, Estados Unidos, Bélgica, Brasil é o exemplo clássico. Todas as freadas do Brasil, ou ela é em descida ou ela é em subida. Não tem nenhuma freada que é plana. Até porque a reta oposta, se você ver, ela tem uma inclinação negativa, ou seja, ela é uma freada em descida. Nesse ponto, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar um equilíbrio de colocar a minha cambagem para quê? Para ela desgaste ela mais em algum ponto e menos em algum ponto para dar o equilíbrio. Se eu correr Brasil puxando tudo com menos ângulo, o que vai acontecer? Eu vou ter um desgaste precoce dos pneus. Principalmente quais pneus? Os dianteiros, que são onde sofre o maior apoio. Onde eu tenho o maior... Quando eu freio o carro, eu jogo todo o peso na roda dianteira. Então ali que eu sofro mais um pouco. Então aqui o piloto ele tem que achar um equilíbrio pensando no circuito. Muitas vezes eu vejo pilotos que correm comigo ou treinam comigo falar: Bojão, eu aumentei só 1/10 ali e já está desgastando mais pneu. Aí é aquilo que a gente fala, aí tu vai ter que achar o equilíbrio por tua maneira de guiar. Se você é mais agressivo, se você gosta de frear lá dentro da curva, numa pista onde tem subida e descida, você vai ter que aumentar esse ângulo. Para quê? Para ele dar, pelo menos, vamos botar dessa forma, para ele dar o equilíbrio como se fosse em pista plana, em pista sem ter subidas e descidas. Então, essa regulagem aqui vai muito da maneira que você quer atacar as curvas
e da maneira que a pista tá te representando. Uma pista plana, você não precisa ter um ataque tão grande, mexer tanto em ângulo e cambagem para te dar uma boa apoio, um desgaste de pneu interessante. Já numa pista onde tem subidas e descidas, isso influencia bastante. Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Bahrein. Bahrein, por exemplo, é uma pista plana em quase toda parte, mas tem 2 trechos, aquela curva, aquele grampo à esquerda e aquela subida, que se você usar você querer ser agressivo lá, você tem que mexer na cambagem, por quê? Porque você vai acabar desgastando muito pneu nesses 2 pontos. Ô Borjão, só para esclarecer para a galera também a questão de como a cambagem influencia no contato do pneu com a pista. Quando a gente fala de ângulo da roda, até se o pessoal ler aí a descrição abaixo, né, ele fala o ângulo da cambagem define a posição vertical da roda. Com cambagem negativa, a parte superior da roda inclina-se na direção do carro. É quando a gente vê o Fórmula 1 saindo do box, nitidamente você vê que realmente a parte de cima da roda está para a direção do carro. Então o que acontece? Se a gente tivesse esse ângulo da cambagem como 0, quer dizer que a gente teria a roda retinha, mais ou menos como o do nosso carro não é 0, ele ainda já tem um pouquinho de inclinação, mas visualmente é 0 do carro, né? Então, ou seja, 0 graus seria a roda retinha, ou seja, toda a superfície do pneu com o carro parado em contato com o solo, seria isso. Quando a gente fala do ângulo negativo, né, quer dizer que a roda está inclinada. Então, se o carro estando parado, você olhando para ele de frente, é como se só o lado de dentro do pneu, olhando por baixo, assim, tivesse em contato com a pista. E aí, quando que o resto do pneu vai ter contato com a pista? Principalmente quando você estiver fazendo curva, que vai ter aquela pressão lateral e vai fazer com que a borracha entre em contato totalmente com o solo. Seria isso, correto? Isso aí. Beleza. Vamos pro toy, Borjão? O toy, pessoal, o toy ele tem um conceito muito similar à cambagem. Porém, ele tem um conceito, ele não digo inversamente proporcional, mas ele é o quê? Normalmente o toy ele é positivo. Ele não tem como ser negativo. O que é? Se você ler ali, o toy diz assim, ó, define se o bordo de ataque do pneu está voltado para o pneu oposto, né? Quando a gente vê um carro de Fórmula, a gente percebe muito bem que, se tu olhar de frente o carro, ele tem um ângulo diferenciado. Isso tu consegue ver na cambagem. O toy você não consegue perceber tão nítido, mas ele tem ele é muito importante na regulagem do carro. Por exemplo, vamos considerar o mesmo conceito de pista plana e pista que tenha subidas e descidas. Pensando numa pista plana, normalmente você vai ver que o toy, o dianteiro e o traseiro estão em 0,05 e 0,20. Por quê? Quanto menos ângulo você botar, menor é o teu desgaste de pneu também, em curvas. Porém, ele te dá uma resposta menor. O que é isso? Quando você retoma, você vai dar acelerador numa saída de curva, ou você vai entrar muito, muito rápido, você percebe que o carro, algumas vezes, parece que ele não tangencia da maneira que você quer tangenciar. Então, o que isso acaba acontecendo? Isso é o toy fazendo efeito no carro. Então, o que acontece? Quando você está com o toy muito baixo, você diminui o desgaste do pneu e você tem uma estabilidade muito boa. Em que sentido? Uma estabilidade de fazer a curva, porém você diminui a resposta do carro. Isso acontece muito em que sentido? Nas saídas de curva. Você percebe isso bem nítido quando você vai dar um pouco mais de acelerador e você percebe que o carro demora até aquela resposta. Parece que ele dá aquela engasgada e não quer sair. Ele não quer acelerar. Então, e o toy você percebe isso. Então, quanto mais baixo para um circuito plano, melhor ele vai atuar, melhor ele vai te dar essa estabilidade e menor vai ser o teu desgaste do pneu. Quando é que você tem que aumentar ele? Quando você tem uma pista, novamente, quando tem uma ondulação, umas subidas e descidas e pontos de freada, onde você vai apoiar e você vai ter esse jogo das duas rodas, é ali que você tem que aumentar ele. Quanto você deve aumentar? A mesma coisa, você tem que fazer o quê? Andar na pista e dar voltas e ver.
Conforme você ataca a curva, você vai perceber, eu estou dando volta, o meu desgaste está sendo em 4, 5%. Eu vou começar a mexer, eu consigo diminuir isso ou não consigo diminuir? É nesse ponto que você vai ajustar o ponto certo para cada tipo de pista. Lembrando que quanto mais subidas e descidas eu tiver na pista, mais eu vou ter que aumentar esse ângulo. Quanto mais plano for a pista, que eu ter sempre freadas sem ter inclinação, menos eu preciso isso. Isso você vai perceber muito nítido fazendo o quê? O que eu fiz para aprender isso? Botei o toy no circuito da Rússia, foi um circuito que eu usei. Bota 0,05 e 0,20, se eu não me engano, 0,20. 0,20. Dá 10 voltas lá e vê o desgaste do pneu. Aí aumenta para 0,15 e aumenta para 0,50. Você vai ver que o desgaste é quase o dobro. Então, conforme cada pista, você vai ter que ir achando equilíbrio. Eles vão ser sempre iguais? Não. Vai depender muito de como você quer atacar a curva ou não. Se você é um piloto que gosta de frear muito lá dentro, você vai ter que fazer o quê? A dianteira você que vai ter que dar mais ângulo do que você vai dar na traseira. Não, eu gosto de frear antes e gosto de ter uma reaceleração rápida. Então eu preciso aumentar mais o ângulo do traseiro e menos o do dianteiro. Então isso você vai equilibrando conforme você vai andando na pista. Normalmente você vai usar ele para quase todas as pistas, o toy sempre baixo. Você só vai aumentar isso em circuitos que você tem, por exemplo, curvas de raio longo. Por exemplo, Bélgica, aquela curva à esquerda na descida, que você faz de pé embaixo. Essa é uma pista que você tem que regular o toy, principalmente o do traseiro, muito bem, para você não ter um desgaste tão grande. Por quê? Se você der muito acelerador ali, ou você querer entrar muito rápido ali e tentar depois tirar o pé e dar aceleradinha devagar, você vai perceber que o desgaste do pneu nessa curva é muito grande. Então você mexendo no toy, você acaba diminuindo esse desgaste, acaba reduzindo o desgaste por volta. Então esse tipo de circuito onde se tem raio longo, você tem que tomar muito cuidado. E é ali que você regula bastante o toy e a cambagem, nesse tipo de circunstância. Muito bom, muito bom. Realmente a geometria da suspensão é um dos itens mais delicados aí. Talvez até pela dificuldade de entendimento, a galera acaba trabalhando sempre com os dois aqui de cima, com a cambagem tudo para a direita e o toy tudo para a esquerda. Acho que o pessoal não quer perder muito tempo ajustando pela dificuldade, mas o Borjão deu uma aulinha bacana pra gente aí. Bom, vamos agora passar aqui. E ajuste, eu acho que vem desde o Fórmula 1 2016, né, galera?